Bom, então vamos dar início à biofísica propriamente dita, né, aos estudos de biofísica. Independente do livro que você pegue para estudar, eles normalmente costumam colocar nos seus capítulos iniciais alguma informação relativa às medidas, às unidades, às quantidades que são determinadas, né, que aqui no subtítulo a gente colocou como grandezas propriamente ditas. Isso fica fácil de você perceber no cotidiano, quando você vai comprar um Guaraná, que você pode escolher entre um de 600 ml, uma lata de 350 ou aquele de 2,5 litros. É a mesma coisa quando você vai numa comida a quilo, né? Não à toa. Às vezes a balança vai pesar em gramas, não pesa em quilo, mas isso te gera uma certa noção de unidades dessas grandezas. Em biofísica também, então para a eletricidade, para um fenômeno ondulatório, para um fenômeno magnético, para um fenômeno de movimento, né, quilômetros por hora, você sempre tem uma noção dessas unidades. E a gente tem que se exercitar nessas unidades. Pois bem, cadê minha canetinha? A canetinha está aqui. Pois bem, essas grandezas elas têm uns 3 ou 4 sistemas diferentes em que se trabalham essas quantidades. E esses sistemas são, desses 3 ou 4, 2 são os principais. Um é o chamado sistema CGS, tá certo? Que é um sistema britânico, já antigo, que a gente até utiliza no cotidiano sem perceber muitas vezes, mas que emprega muito também em pesquisa, muito empregado em pesquisa científica. Esse sistema parte do pressuposto que a unidade métrica é o centímetro. Daí a razão de você ter o C. Parte do pressuposto também que a unidade de massa é o grama. E parte do pressuposto que a unidade de tempo é o segundo. E a partir daí você consegue criar relações entre essas quantidades até. Não todas, mas consegue. Um sistema que é um pouco mais abrangente, que possui um número de unidades primárias, vamos dizer assim, principais, maiores, não sei se agora a concordância ficou correta, é o chamado Sistema Internacional de Unidades. É similar em alguns aspectos ao sistema CGS, o Sistema Internacional de Unidades, com umas diferenças. Por exemplo, uma diferença principal é que é um sistema que não possui 3 unidades, sim 7 unidades representativas ou 7 grandezas principais. Tá certo? Vamos colocar aqui então como principais. Você tem grandezas principais e você tem grandezas chamadas de derivadas. Não é aquela derivada, aquele conceito matemático, não. São grandezas que se derivaram, vamos dizer assim, a partir dessas principais. E essas principais são em número de 7, então isso já cria uma diferença muito grande em relação ao sistema CGS. Com algumas diferenças. Então, por exemplo, a unidade de comprimento no sistema internacional não é o centímetro, é o metro. Tá? A unidade de comprimento é o metro. Eu vou me acostumando a esse sistema de escrita aqui. A unidade de massa também não é o grama, é o quilograma. Só que esse K é minúsculo. Eu não sei se eu consegui fazer um K minúsculo. Acredito que não, porque tem muito tempo que eu não testo caligrafia, não treino caligrafia. Mas é um K minúsculo. Então essa aqui seria a unidade de massa. Isso diferencia em relação à unidade de grama do sistema CGS, né? A unidade de tempo também é o segundo. Então, nisso você tem uma semelhança entre os dois sistemas. Ok? Mas aí você tem outras unidades. Por exemplo, você tem o ampere. O ampere é a unidade de corrente. É interessante a unidade de corrente, e a gente vai ver isso com mais detalhes na parte de eletricidade, que a eletricidade você tem 3 grandezas principais. Você tem a corrente, você tem o potencial e você tem a resistência. Mas no sistema internacional aparece apenas a corrente. Não à toa há relações derivadas da corrente que te permitem enxergar a unidade de potência, de potencial propriamente dito, não de potência, de potencial, e de resistência, ou de impedância, ou uma outra unidade elétrica. Mas seria a corrente. Existe uma outra unidade também, que é chamada candeia, que é uma unidade de luminosidade. Luminosidade. Eu não sei, mas acho que comercialmente ela não é empregada, né? Acho que existem lux, L-U-X, que é uma unidade que você encontra, por exemplo, para não é teor,
é uma quantidade de luz, e tem lumens também, que é uma outra unidade, mas a candeia é do Sistema Internacional. Fora isso, você tem para temperatura, deixa eu fazer aqui uma subdivisão, para temperatura absoluta, aí você pode fazer um K em letra maiúscula, você tem o Kelvin, tá? Que é a unidade de temperatura. Certo? Unidade de temperatura. E aí você tem o quê? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. E a última unidade, que é a unidade de quantidade. Tá? Então é diferente de massa. Tá? Quantidade. E a unidade de quantidade é um mol. Então, o mol seria uma unidade de quantidade, eu vou escrever assim, quantidade abreviado para não caber, quantidade relacionada à matéria. A gente tem a ideia muito ligada assim que mol é alguma coisa, mol por litro, mol por ml, milimol, que isso é uma quantidade de concentração, né? Muitas vezes a gente chama essa de concentração. Mas na realidade você pode ter 1 mol de abelhas, você pode ter 1 mol de caminhões parados na estrada, por exemplo, porque o mol representa um determinado valor, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades do que se deseja tratar de quantidade. Não é necessariamente uma unidade gravimétrica, ponderal, de massa, relacionada à massa, à quantidade, ou a razão, no caso do mol, da quantidade pela massa molecular. Né? Mas essas são as 7 grandezas principais. E aí você tem grandezas derivadas, que eu não vou, obviamente, arriscar colocar todas aqui, mas que são em número de 22, para você ter uma ideia, grandezas derivadas. Então, quando você fala assim, por exemplo, em metro por segundo, você está falando de uma grandeza derivada chamada velocidade, metro por segundo, derivada a partir da unidade de comprimento e derivada a partir da unidade de tempo. Ok? Da mesma maneira, se você for tratar aceleração, e essa é a próxima aula que a gente vai estruturar. Quando você fala em aceleração, você também tem o metro, você também tem o segundo, só que está ao quadrado. Aí por aí vai. Então, o que a gente vai utilizar muito nesse curso são unidades do Sistema Internacional, que são unidades que são mais formais, vamos dizer assim, mais bem aplicadas e empregadas na metodologia científica propriamente dita. Tá certo? E mais abrangentes também em relação aos seus derivados, ok? Grato.